Aleluia, 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 aleluia. Maria elevada ao céu, alegram-se os coros dos anjos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, hoje a liturgia da Igreja nos propicia meditarmos um assunto dos mais fundamentais para a nossa existência, como também para a nossa fé católica. A segunda leitura, extraída do capítulo 15 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, tenta dar a nós uma resposta a uma das únicas verdades que nós temos absoluta certeza que é algo real na vida de todos nós, e é também sobre isso que estamos vivendo a nossa realidade nesses últimos tempos. O padre de Cleia está falando da morte, a morte que veio ao encontro do jovem Pedro Manuel, que veio ao encontro do nosso irmão Joaquim Júnior, e que veio ao encontro de mais de 100 mil dos brasileiros que deixaram de estar fisicamente conosco para encontrarem-se com Deus. Para tentarmos compreender um pouco a morte, a tradição desses 2000 anos de história dá a nós 3 respostas. Dentre elas, eu quero evidenciar para vocês a nossa resposta cristã católica. Então, quais são as 3 respostas que nós temos sobre a morte? Uma delas é que a morte é o fim e que não existe nada depois dela. Então, tudo
acaba quando também a pessoa deixa de existir. Essa é uma resposta vinda daqueles que não acreditam na metafísica do ser, nessa realidade sobrenatural que existe segundo todas as religiões monoteístas e politeístas, tanto na dimensão oriental como na dimensão ocidental do universo. Existe uma outra resposta, que é a seguinte, que uma pessoa quando morre, ela passa por uma metamorfose e ela então fica vagando no espaço e espera um momento oportuno para ela voltar num outro corpo, e assim receberá a recompensa pelas suas obras e o castigo pela falta das boas obras, que é justamente a reencarnação. Essa é uma doutrina evidenciada pelos nossos irmãos espíritas, como também por grande parte das religiões politeístas, ou seja, aquelas que acreditam que existem vários deuses. E tem, por fim, a nossa opção espiritual e doutrinal, que é justamente a ressurreição. Na segunda leitura de hoje, São Paulo nos falou: irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Então isso quer dizer o quê? Talvez olhando assim, nós não conseguimos contemplar a vivacidade que está por detrás. A palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, é como uma obra de arte, que nós, se não tivermos o conhecimento próprio, nós não conseguimos contemplar os detalhes que estão subjacentes àquela arte que foi feita. O que São Paulo está falando? Que antes de Jesus não existiu ninguém que foi ressuscitado. Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, e depois dele, todos os que nele acreditam e acreditarão, ressuscitarão. Começando por uma ordem determinada, primeiramente Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda, e a partir disso será o fim, quando ele, voltando na sua glória, naquilo que nós chamamos de parousia, ele vai dar a todos nós a recompensa ou o castigo, como nos é prescrito lá no capítulo 26 do primeiro dos 4 evangelhos. Então, para nós, cristãos católicos, nós temos que admitir que a morte, ela não foi algo apenas desejado por Deus. Segundo São Paulo, a morte é o último inimigo a ser destruído. E por que então existe a morte? A morte existe por causa dos nossos pecados, porque nós vivemos uma vida que leva também para a dimensão da morte. Se nós, de fato, vivermos de acordo com a vontade de Deus, nós veremos que a morte é uma companheira nossa de cada dia. E por que eu estou falando da morte, uma vez que hoje estamos celebrando a Assunção de Nossa Senhora? Tem tudo a ver. Hoje nós estamos celebrando pela doutrina da nossa igreja e por essa liturgia que estamos celebrando, que Nossa Senhora teve uma morte diferenciada. Ela, no momento da sua partida, ela descansou no corpo, mas o mesmo corpo que ela possuiu subiu em corpo e alma aos céus. Esta é uma verdade de fé para nós católicos. Então, no ano de 1950, o saudoso Papa Pio XII, ele definiu o quarto dos 4 dogmas da nossa religião católica, falando que Nossa Senhora, ela não ficou enterrada como nós ficaremos, como todos os que nos antecederam ficaram. Não existe um lugar lá em Jerusalém ou em Belém, em qualquer parte do mundo, onde está sepultado o corpo da Virgem Maria. Depois que ela morreu, então, o corpo dela foi levado aos céus com a alma
para que assim ela permanecesse junto do Filho eterno que ela gerou, que foi o primeiro que ressuscitou. No terceiro dia, segundo a nossa tradição, Jesus ressuscitou dos mortos. E quando Maria faleceu, ela não passou na morte como nós, e também assim, então foi triunfantemente elevada aos céus. Essa é a festa que nós estamos celebrando hoje. Espero que todos tentem compreender um pouquinho mais, porque se ela foi alguém tão especial como nós sabemos, ela não poderia ter um fim como nós teremos. Ela tem um diferencial, e é por isso que essa diferença da Virgem Maria faz dela a mulher bendita entre todas as demais. Assim como nós ouvimos Isabel falando para ela quando Isabel recebeu Maria na sua casa. Com um grande grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós também temos duas outras verdades que nós católicos nem sempre consideramos. Primeira delas, se Isabel também usou deste termo bendita para a Virgem Maria, quem sou eu para não aceitá-la na minha fé, assim como fazem os nossos irmãos não católicos? Nós todos deveríamos aprender que a nossa veneração à Nossa Senhora é apenas uma continuação daquilo que já foi existente pelos nossos primeiros irmãos na fé. A primeira das pessoas, depois do anjo Gabriel, que chamou Maria de bendita, é a sua prima Isabel. Nós católicos temos então esta missão de continuarmos chamando Maria de bendita, e continuaremos até o último dia da nossa vida, ou quem sabe da constituição deste mundo em que vivemos. Não é à toa que ela mesma disse: doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O Padre vai dizer algo para vocês. Talvez vocês não consigam compreender a profundidade disso que estarão ouvindo. Mas se Maria profetizou, e isso está na Bíblia, como diz os nossos irmãos não católicos, que todas as gerações chamarão ela de bem-aventurada, de bendita, quer dizer que até a última das gerações desse mundo, a Igreja Católica vai persistir, vai continuar existindo. E uma das formas que nós temos certeza de que isso vai acontecer é justamente isso, porque nós temos esta veneração, esse carinho muito especial para com ela, e ela mesma disse que todas as gerações chamarão ela de bendita. E é visto por algumas pesquisas históricas, e eu não sei se todos já conseguiram perceber isso, que existem muitas igrejas não católicas que existiram, mas que não existem mais. E eu falo com certeza para vocês, muitas das igrejas que hoje existem podem não existir no futuro, porque não tem a mesma consistência que nós católicos temos. Nós fomos a única igreja iniciada por Jesus, sendo alicerçada nos apóstolos e iniciada por eles. A partir da Igreja Católica é que, conforme as necessidades circunstanciais dos povos mais diversos em todas as partes do mundo, começaram a vir outras denominações. Algumas delas nem sequer existem mais. Conversando com algumas pessoas também de outras cidades, até mesmo padres e pastores, eu fiquei sabendo que esta pandemia também decretou o fim de várias denominações religiosas.
Vocês conseguem imaginar que diante dessa crise que nós estamos vivendo, algumas igrejas fecharam as suas portas, algumas igrejas faliram e outras até falirão porque não têm a mesma consistência que nós temos. Nós não temos a nossa fé centralizada na pessoa dos nossos pastores, porque nós temos um papa, temos um bispo e temos um padre. Se eventualmente houver alguma mudança nesses três, a providência de Deus vai nos dar outro papa, vai nos dar outro bispo e vai nos dar outro padre. Imagine vocês aquelas igrejas que têm um fundador, e o fundador é também o dono daquela igreja. Se vocês forem ver, o CNPJ está no nome dele, ou dela, que foi o fundador. Se essa pessoa chegar a falecer, dificilmente os demais têm uma sustentabilidade assim como eles tiveram. Então nós hoje estamos, infelizmente, vivendo como concorrência pelos demais irmãos não católicos na nossa fé cristã. Nós deveríamos manter a calma porque a própria Virgem Maria nos deixou claro que se nós continuarmos venerando ela como nossa mãe, obedecendo aquilo que Jesus nos disse na cruz, nós teremos a vivacidade da nossa fé presente em todas as gerações e em todos os lugares do mundo. Eu falei para vocês que eram duas coisinhas que nós podemos aprender. A primeira seria essa. A segunda, que alguns irmãos nos criticam, falando da oração da Ave Maria. Que nós católicos fazemos uma oração que não está na Bíblia. Vocês conseguem perceber que esta fala de Isabel é a segunda parte da oração da Ave Maria? A primeira parte é justamente a fala do anjo Gabriel para ela, quando ela então, pela ação do Espírito Santo, ficou preenchida e assim tornou-se a mãe do Filho eterno de Deus. Gabriel, chegando até Maria, disse para ela: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E o que nós ouvimos aqui no Evangelho de hoje? Quando Maria chegou até a casa de Isabel: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Então essa é a oração da Ave Maria que nós fazemos. Como Isabel disse aqui: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Nós continuamos a oração da Ave Maria, chamando Maria de santa e pedindo que ela interceda por nós, como ela intercedeu por todos os que a conheceram. E isso é prescrito de modo especial no capítulo 2 do Evangelho de São João, quando ela intercedeu lá nas bodas de Caná, e assim houve o milagre da transformação da água em vinho. E em que momento que nós pedimos para que ela interceda por nós? Agora, no momento que nós estamos vivendo e na hora da nossa morte, para que como ela nós não morramos e não fiquemos presos debaixo de 7 palmos, mas também possamos estar abertos à graça do paraíso, que é possível mediante a ressurreição do seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Então percebam essas verdades que são verídicas a partir da palavra de Deus e que nós católicos nem sempre consideramos quando proferimos essa oração tão bonita. Porque eu falo para vocês, nesses quase 10 anos de padre que eu tenho, muitas pessoas até estão rezando o terço, mas nem sequer sabem o que estão rezando, nem sequer contemplam as palavras que estão sendo pronunciadas pela sua própria boca. Nós deveríamos não mais fazer por fazer, rezar por rezar, viver a fé por viver. Nós teríamos que ter uma certa base para assim também aprendermos com a Virgem Maria a ter uma consistência na nossa vida de fé. Eu termino esse momento da partilha da palavra de Deus com vocês, pedindo um pouquinho da paciência de todos, mas para dar 2 orientações práticas
a partir dessa leitura do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Uma a partir do exemplo e do testemunho de Maria, que é a mãe de Jesus e nossa mãe, e depois um outro exemplo a partir de Isabel. Nossa Senhora, então, nos ensina a verdadeira concepção de serviço. Eu quero que vocês guardem esta palavra nos seus corações. Serviço. Se nós somos verdadeiramente cristãos, nós devemos também perceber que nós estamos no mundo para servir. Querem um exemplo? O viver em família é um serviço. O pai e a mãe nada mais são do que servos dos próprios filhos, sim ou não? E vocês sabem que o trabalho de servo é o trabalho voluntário, que a pessoa não ganha nada. Pergunte para um pai ou para uma mãe quanto que eles ganham pelo fato de serem pai ou mãe. Não ganham nada. Pelo contrário, deixam de pensar em si para pensar nos filhos que eles mesmos geraram. Então, nós estamos no mundo, minha gente, para servir. E é por isso que existe a família, é por isso que existem os trabalhos, é por isso que existem as profissões, é por isso que existe a igreja, para nós servirmos os nossos irmãos. Maria, no Evangelho de hoje, é um exemplo de serviço. Depois que ela conversou com o anjo Gabriel, ela deixou a sua acomodação e foi ao encontro da sua prima Isabel, e ficou com ela até o último dos momentos necessários, até que a sua prima desse à luz e gerasse então o precursor, hoje chamado por nós de São João Batista. Que vocês todos, como meus paroquianos, e vocês que estão em casa também possam valorizar mais a vida que vocês possuem, porque a vida que vocês têm, como que eu tenho, é um meio para nós estarmos servindo os outros. Oxalá se todos nós gostássemos de viver isso, porque hoje, contrariando esta missão, nós não gostamos de servir, mas nós gostamos de ser servidos. Parece que até os pais são mal vistos pelos filhos, porque os filhos querem que os pais sirvam eles de todas as formas, de todas as maneiras. E não é bem assim. O próprio Filho de Deus veio ao mundo para servir e não para ser servido. E nós também devemos ser assim. Servirmos e não esperarmos que os outros nos sirvam, porque isso é o que o mundo está nos ensinando. E a palavra de Deus, a exemplo da Virgem Maria, ensina a nós então irmos numa outra direção. Ao invés de buscarmos ser amados, temos que apenas amar, assim como nosso Senhor fez por nós, aceitando morrer no nosso lugar na cruz. Está claro essa primeira orientação do serviço? A segunda orientação prática para nós vivermos melhor a nossa vida, a partir do exemplo de Santa Isabel, é justamente a postura que ela tomou ao receber a sua prima na sua casa. A palavra que eu quero que vocês guardem então é a palavra acolhida. Nós temos que aprender a ser acolhedores. Uma pessoa mostra que ela é de igreja não pelo fato de estar frequentando diariamente as nossas capelas, a nossa matriz ou qualquer outro templo. A verdadeira fé é traduzida em atitudes concretas quando as pessoas se sentem responsáveis pela acolhida dos outros. Então nós temos que ser acolhedores. E essa acolhida não é somente para os de fora da nossa casa, quem sabe para os de dentro de casa também. Haja vista que muitas pessoas se sentem excluídas dentro do próprio ambiente familiar nos dias de hoje, porque cada um fica pensando somente em si, e apesar de estarem vivendo debaixo do mesmo teto, é como se estivessem em universos distintos, como se estivessem em outros países. De repente, daí quando um quer conversar com o outro, manda uma mensagenzinha assim: vem jantar, já está pronto.
Só para avisar que já está pronta a janta. Na verdade, a refeição é um momento de comunhão, não só dos que fazem, mas também dos que vão degustar depois. Então deveríamos, de fato, ser acolhedores em todos os sentidos, dentro de casa e também nos outros momentos, para que assim, verdadeiramente, nós consigamos traduzir as nossas atitudes concretas. Querem um outro exemplo para finalizar de acolhida? É justamente o como nós usamos a nossa língua. É isso. Nós seremos acolhedores quando nós aprendemos a falar bem dos outros, não a falarmos mal. E nós já conversamos sobre isso em outras ocasiões. O que Isabel falou de Maria quando Maria chegou até a sua casa? Ela só começou a elogiar Maria. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque o Senhor irá cumprir o que ele prometeu. Vocês estão vendo que da boca de Isabel só saiu coisa boa? Ela foi acolhedora também com as palavras. Então o elogio é uma forma de nós sermos acolhedores. Quando nós elogiamos os outros, nós estamos engrandecendo as pessoas e estamos acolhendo. O difícil, minha gente, é que o mundo hoje nos ensina que se elogiarmos alguém, nós estamos engrandecendo a pessoa e estamos nos diminuindo. E não é isso. O elogio, ele demonstra mais a pessoa que está elogiando do que a que está sendo elogiada. Assim como uma crítica, quando alguém faz uma crítica, ele está revelando mais quem está criticando do que quem está sendo criticado. Então Isabel nos ensina na prática que a acolhida não deve ser só o negócio de oba-oba, só em algumas ocasiões, de fazer aqueles banquetes, de fazer aquelas festas. Não. No nosso dia a dia, a partir das palavras que saem da nossa boca, nós temos que ser acolhedores. Temos que exaltar as pessoas e agradecer a Deus pela vida de todos aqueles que estão conosco, porque cada pessoa, por pior que seja, segundo os nossos critérios, é uma imagem viva de Deus na vida de todos nós. Então aprendamos isso para sermos bem-aventurados e benditos, a exemplo da nossa mãe Maria, e que como ela nós também sejamos assuntos aos céus quando passarmos pela morte, para que assim gozemos das alegrias eternas e contemplemos a face de Deus no paraíso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.